Não é sobre ter menos, não é sobre ser menos, ou até mesmo buscar menos, e sim efetivamente escolher conforme os seus valores, a sua própria essência. O essencialismo busca um equilíbrio mais sábio entre a simplificação e o significado, ou seja, baseando realmente na história da sua vida o que lhe importa e o que é alienação. O que é valor para você ou o que você faz por medo. Esse mesmo essencialismo, ele não começou agora. Ele não surgiu na minha vida, na sua vida, na comunidade, de modo geral no mundo hoje. Nós temos grandes exemplos que tinham bem claro e viveram na sua própria vida, na sua própria pele, o que é ser essencial, o que é ser um essencialista. Um desses exemplos é Jesus, que nasceu numa manjedoura, onde os gados se alimentam, em uma família de carpinteiros. Outro exemplo, de maneira diferente, foi Buda, onde esse mesmo abriu mão de ser um príncipe e começou a vagar pelo mundo e aprender com outras pessoas que aquele reinado que ele vivenciava não trazia para ele de experiência e nem de significado de vida. Por último, então, Dalai Lama, onde esse mesmo promissor advogado, após uma viagem ao mundo, descobre que tem muito mais para transmitir do que a sua própria profissão efetivamente. E morreu apenas com 10 itens que eram seu próprio. E aí agora você deve estar se perguntando, o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, onde vem um psicólogo e diz para mim que eu posso ser essencialista como essas pessoas que são praticamente seres ou efetivamente seres de outro mundo, que passaram apenas por essa terra. Na verdade, eu quero trazer para você um contexto de humanidade extremamente alcançável para qualquer ser, para mim, para você. Ou você não quer ter uma vida muito mais tranquila, em paz, coerente financeiramente, vivendo aquilo que você pode viver, é claro, inclusive os prazeres dessa vida, mas de uma maneira equilibrada e não estressante, de uma maneira em que você possa ter hoje o seu presente bem vivido e principalmente o seu futuro, aonde tendemos a estar mais debilitados, bem seguro. O essencialismo, ele te promove isso, ele te promove a consciência, e essa consciência, ela traz benefícios para a sua vida, não só para a vida de pessoas tão especiais como esses que eu citei. É claro que viver esse essencialismo na prática, desenvolver, ele não é um hábito que você tem desenvolvido num estalar de dedos, principalmente com tantas oportunidades e vivências que nós temos hoje. Nós nos conectamos com diversas possibilidades, não só de se relacionar com as pessoas, mas também de adquirir bens e produtos. O que eu quero que você compreenda é que é muito difícil, sim, mas é praticável. Você ter uma vida muito mais essencialista e consciente é você se perguntar se realmente você precisa trocar aquele carro que te leva e te busca, ou esse celular que você já está pensando em trocar pelo modelo novo que poucas alterações tem. E sobre as relações, será que você não queria ou deveria ter dito não para aquele convite que você está postergando responder? É esses questionamentos que, quando nós estamos vivendo nesse sistema alienante, nós às vezes nem nos perguntamos: por que eu não consegui se contentar com aquilo que eu tenho? Ou até mesmo, por que eu preciso ir naquele lugar que nem eu quero ir? Essas respostas você não se faz se você não procura estudar outras metodologias, outras formas de você vivenciar a sua própria vida. E quando nós falamos sobre relacionamentos, é difícil dizer não. Principalmente nós que viemos de comunidades, os nossos antepassados, em boa parte da vivência humana, vamos precisar há milhares de anos vivenciando um contexto de tribos, onde os caçadores-coletores que buscavam o alimento diariamente e se protegiam, ou melhor dizendo, protegiam um ao outro, eles que são os nossos antepassados necessitavam efetivamente de estar em tribos. É claro que isso foi passado para nós atualmente. Por isso, então, que
Por você muitas vezes ter dificuldade de dizer não, de se posicionar, de contrariar e negar aqueles pedidos ou convites que você nem queria fazer ou ceder, esse mesmo incômodo que você tem de colocar isso em prática é o incômodo do instinto de sobrevivência que os nossos antepassados tinham. Como, por exemplo, que se você dissesse não, você ficasse sozinho. Já parou para pensar? Aquele contexto, sim, era realmente um contexto difícil para os nossos antepassados. Talvez dizer não era correr risco de vida. Mas hoje em dia, quando você diz não, que é difícil das pessoas colocarem em prática, você conquista respeito. Algumas pessoas podem sair da sua vida, mas aquelas que ficarem, elas vão entender justamente quais são os seus limites. Esse medo inato do abandono, da solidão, ele não pode tirar de você a capacidade de ser essencialista, deixar de lado aquilo que é trivial, aqueles convites, aquelas pessoas que realmente você nem tem sentido de estar por perto. Mas para que eu digo não? Efetivamente, às vezes eu nem sei o que eu quero, quais pessoas que eu quero andar, quais prazeres que eu quero ter da vida, se eu preciso realmente ou não comprar ou trocar aquilo que eu já tenho. É por isso que um grande estudioso, expoente contemporâneo da psicologia, que é o Dr. Stephen Hayes, que é doutor em psicologia em Nevada, professor da Universidade de Nevada, ele desenvolveu uma teoria que nós chamamos de aceitação e compromisso. Essa teoria, ela propõe que você ou segue os caminhos daquilo que faz realmente sentido, daquilo que importa para você, que ele chama de valores, ou você segue a teoria em que você apenas teme e segue os seus medos, basicamente se esquivando de quem você é, se despersonalizando. Se está fazendo sentido esse vídeo para você, então se inscreve no canal. Semanalmente nós temos conteúdo como esse que você está vendo, que está te fazendo sentido. E também curte esse vídeo, porque dessa forma a plataforma vai entender que esse vídeo ele é relevante, não só para você, mas também para outras pessoas. Assim ela vai distribuir de uma maneira mais eficiente, vamos assim dizer, para ajudar mais pessoas. Por isso que um exercício básico para você se questionar para que ou para quais situações ou pessoas você deve dizer não, é você realmente se perguntar: o que importa para mim? Quando você responde aquilo que te importa em diversas áreas da sua vida, relacionamentos, viagens, compras, bens, de certa maneira, você vai conseguir dizer para si próprio realmente qual é o caminho que você tem que andar em direção desses próprios valores. Mas o difícil é que nós temos, como eu disse há pouco, questões inatas, que às vezes a gente, para andar em direção aos nossos valores, nós temos que dizer não para algumas pessoas, dizer não para alienação social, nos sentirmos fora da bolha. E isso gera medo, gera insegurança. Por isso, então, muitas vezes você está se despersonalizando sem reconhecer quem você é. Reconhecer aquilo que é realmente importante para você. E o Dr. Stephen Hayes, ele trouxe essa luz. Pergunte-se para si, o que realmente importa? Quais são os meus valores? E trace metas, atividades diárias em que você possa se aproximar. Você vai perceber que não vai ser fácil, só que a longo prazo você pode conquistar uma vida de plenitude, pessoas ao seu redor que vão trazer para você o real sentido do que é o essencialismo, de que você se sente suficiente com o que você tem, se sente grato com o que você conquistou e você valoriza quem está ao seu lado. Foi isso que o doutor trouxe. Pare para pensar, ou até mesmo pare de seguir os seus medos e corra em direção aos seus valores, o que importa para você.